Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês sobre soft skills. Soft skills são as habilidades que não são as habilidades técnicas, né? Por exemplo, são as habilidades de comunicação, feedback, comprometimento, trabalho em equipe, pensamento crítico, analítico, ética, responsabilidade e por aí vai. Ou seja, é todo o ambiente em volta de você que vai possibilitar destacar os seus conhecimentos técnicos. Então, quanto mais soft skills você tem, mais tecnicamente você é destacado também. Porém, o contrário não é verdadeiro. Porém, tanto um quanto o outro podem ser muito difíceis de se desenvolver. Por exemplo, pessoas mais técnicas têm mais dificuldade aí em comunicação, por exemplo, e vice-versa. Já viu aquela pessoa lá que ela é muito boa de PowerPoint, de apresentação, mas o projeto dela nunca funciona, por exemplo? Nunca viu ninguém trabalhando assim com você? Eu já vi várias pessoas ao longo desses muitos anos trabalhando com dados. E hoje eu quero trazer para vocês o meu ponto de vista sobre essa situação e, claro, sempre baseado na minha experiência, no que eu vivi e também no que eu aprendi com o erro de outras pessoas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, sou administrador também de formação e eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E eu criei esse canal para deixar você muito bem informado, também para você ir sentindo esse ambiente da análise de dados, né? O que acontece de verdade. Porque, na verdade, eu vejo muitos canais bons, mas também vejo muitos canais ruins aí, muito superficiais. Você vê que pessoas estão mais interessadas em falar o que o público quer ouvir, porque isso com certeza vai dar mais engajamento e também dá um retorno financeiro aí ao dono do canal, que muitas vezes não entende nada de dados, mal trabalhou com dados na vida, mal fez um Excel na vida, também mal tem uma experiência em alguma grande empresa, grande projeto, só viu o que era um analista de dados ali, e aí hoje em dia é youtuber que comenta sobre análise de dados. Então, quando eu falo alguma coisa aqui, pessoal, eu falo porque eu tenho experiência, porque eu vivo análise de dados e eu consegui acompanhar a análise de dados desde o Excel lá fazendo VBA, planilhas, depois indo para banco de dados Access, SQL, ferramentas de BI da Microsoft, MicroStrategy, Oracle, Data Warehouse, até as ferramentas modernas de visualização que nós temos hoje e também as linguagens mais utilizadas como Python e R. Eu já experimentei de tudo nessa jornada e eu utilizo tudo no meu dia a dia para resolver problemas, facilitando aí a minha vida como Data Analyst Manager e também instrutor de treinamentos de SQL, Power BI e Python, e também para facilitar a vida dos meus gestores e colegas de trabalho. E algo que eu gostaria de adicionar, que além do conhecimento técnico que eu precisei desenvolver por toda essa minha carreira, né, fazendo muitos treinamentos, praticando muito no dia a dia de trabalho, mesmo estudando em casa, mas além disso eu precisei desenvolver soft skills também. E por que eu precisei desenvolver soft skills? Porque basicamente o soft skill, ele é o que vai alavancar você, vai alavancar a sua carreira. Se você é uma pessoa muito técnica e sabe apenas se comunicar com checklists e formulários para desenvolver soluções que alguém pensou na solução e falou para você desenvolver, eu acredito que a sua carreira pode estar em risco, principalmente com essas inteligências artificiais que conseguem programar já tão bem quanto a gente. É claro que tem muito erro, você vai encontrar. Eu mesmo utilizo o ChatGPT para aumento de produtividade, mas às vezes encontro alguns erros lá e ele acaba sendo mais improdutivo para mim. Mas eu acredito que num futuro próximo isso vai estar cada vez melhor e a gente vai poder utilizar cada vez mais. Então, se você é uma pessoa que não está desenvolvendo soft skills e só está acreditando em hard skills, que são esses conhecimentos técnicos, a sua carreira pode estar em risco. Então, esse vídeo é muito interessante para você refletir e começar a analisar onde que você precisa melhorar. E o primeiro passo que eu gostaria de falar já é a comunicação, pessoal. E a comunicação não é só você falar com o seu colega, não. É você elaborar uma história e você contar essa história para as outras pessoas. Mas em que situação você poderia criar essa história? Bom, quando você é mais júnior, a empresa quer os seus conhecimentos técnicos. Ela quer alguém que saiba fazer fórmula, que saiba fazer um Python, um gráfico, modelagem de dados, criar as medidas, porque basicamente você, quando é júnior, tem ali uma pessoa que você acompanha, né? E essa pessoa fala assim, ó, cria um gráfico aqui para mim nesse dashboard, agora coloca um filtro, coloca uma medida, compara com o ano anterior. Beleza. Conforme você vai ficando mais sênior,
o que é muito comum é que você vai ser essa pessoa que vai desenvolver a solução, mas você também vai pensar na solução. Você vai dizer para o usuário final o que que é melhor. Por exemplo, comigo acontece assim: alguém me pede alguma coisa, eu falo assim: ó, eu posso fazer, mas o que que você acha se a gente mudar aqui e enxergar isso de uma forma diferente? Eu acho que vai deixar mais evidente quem está nos dando mais lucro ou prejuízo. E aí a pessoa fala: pô, verdade, Bruce. E às vezes também eu desenvolvo uma ideia que eu posso vender para outras pessoas e posso vender para outros clientes internos, que seriam outros setores da empresa. E pessoal, isso vender e fazer outras pessoas utilizarem os nossos produtos ou as nossas soluções é algo tão importante quanto desenvolver. Porque não adianta você simplesmente desenvolver, colocar lá e o usuário não utilizar. O legal mesmo é você criar uma solução que você possa vender para o usuário, né? De uma forma assim, ó, utiliza isso, porque vai trazer esses benefícios, eu pensei nisso, peguei esse feedback com você, com seu funcionário, chegamos nessa solução que vai te entregar esse produto. E a pessoa fala: puxa vida, agora eu não consigo viver mais sem isso. E aí você começa a ser uma pessoa importante porque você começa a resolver problemas. E pessoal, nos dias de hoje, o grande diferencial é ter alguém que queira resolver problemas. As pessoas estão cada vez mais isentas de responsabilidades e querem cada vez ficar mais afastadas de problemas. Porém, nós que queremos ter empregabilidade no futuro, nós precisamos, pessoal, enfrentar problemas e resolver problemas. E aí, quando você resolve um problema, cria uma solução para esse problema, você precisa vender ele para que alguém utilize. E as pessoas utilizando a sua solução, elas vão colocar você cada vez mais em evidência. Então, essas habilidades de comunicação vão permitir você sair ali do seu quadradinho, ali da sua mesinha, expandir e ficar conhecido na empresa. Gente, e é muito importante ficar conhecido na empresa. Inclusive, vai acontecer vezes que você vai precisar criar apresentações mesmo, assim como acontece comigo. E aí as pessoas perguntam: Bruce, mas você não fica nervoso quando você... Claro que eu fico nervoso, e eu fico nervoso pra caramba ainda, pessoal. Falar em público ainda continua sendo algo assim que me dá um frio na barriga, dá uma apertada na respiração assim. A minha abordagem é sempre enfrentar esse meu ponto fraco. Beleza, falo, deixa que eu vou lá e me apresento para todo mundo lá, presencialmente, virtualmente, o que for. Mas assim, o principal ponto que me dá segurança para ir fazer a apresentação é me preparar. Então, quando eu estou pensando numa apresentação que eu preciso fazer, eu crio todo um storytelling, ou seja, eu conto uma história de como surgiu aquela necessidade, como eu desenvolvi a solução, basicamente sem nada técnico, sempre com muita figura, nada escrito na apresentação. E nessa história, pessoal, eu tento focar sempre nos pontos ali que vão atender à necessidade das pessoas, né? Ou seja, eu preciso mostrar para ela, sem mostrar código, nada ali, sabe? Eu vou mostrar para ela que o produto ou a solução que eu estou vendendo para ela, no final, vai resolver um problema dela. É isso que eu preciso conectar com ela. Então, depois que eu tenho essa minha história, eu me preparo, falo assim: ah, beleza, como que eu vou contar essa história? Eu faço o meu script, eu vou lá e escrevo mesmo, pessoal. Escrevo, crio tópicos, pontos que eu não posso esquecer, pontos que não devem ser falados, por exemplo, né? Para evitar algum comentário, porque pode desviar o foco da apresentação. E depois que eu estou preparado, eu vou lá e me apresento. E chega na hora, eu sou frio, eu fico nervoso, o estômago dá aquela torcida, mas é mais no comecinho, porque depois eu me solto e começo a falar sem parar e se deixar eu conto até piada. Então, com certeza, essa comunicação, pessoal, ela é muito importante. Um outro ponto muito importante também é a gestão do tempo, pessoal. A gestão do tempo é algo muito problemático mesmo, principalmente quando a pessoa é mais júnior. Ela não tem noção de quanto tempo ela leva para fazer a atividade, e quando ela vai fazer, a atividade vai aumentando, sabe? E quando vai aumentando, ela vai se complicando, aí já tinha dado um prazo. Pô, pessoal, qual que é a minha orientação quando você é mais júnior e não tem muita noção do tempo? Gente, sempre esteja se comunicando com a pessoa ali que é o seu primeiro nível.
para ela saber o que está acontecendo e para ela entender também aonde que você está errando na hora de dar uma previsão do tempo ali. E claro, você precisa entender também para que na próxima vez isso não aconteça novamente, né? E aí você vai melhorando sempre suas previsões até você estar bem alinhado ali. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu já tenho experiência, eu já falo assim, ó, para fazer isso, eu vou precisar criar uma conexão com o banco, depois eu vou transformar essa coluna, vou demorar 2 horas, beleza. Então, quando eu preciso fazer algo, eu gosto de marcar na minha agenda. Então, eu não sou uma pessoa que tem muitas reuniões durante o dia, mas a minha agenda ela é bem cheia. Por quê? Eu utilizo a minha agenda do trabalho para marcar as atividades que eu tenho que fazer com entrega. E aí, isso é muito bom porque eu gosto, no horário de manhã que eu sou mais produtivo, por exemplo, eu gosto de desenvolver mais. Então eu chego, olho a minha agenda e falo, ah, tá bom, vou trabalhar nesse projeto agora, beleza. Terminei, vou para o próximo projeto. E aí, geralmente as reuniões eu deixo mais para tarde, né, que é o período menor do meu dia e que é aquele momento que eu não tô com sangue nos olhos também, e é o momento, à tarde, é o momento que mais as pessoas me chamam e de manhã chamam menos. Então você ter esse conhecimento aí sobre você, sua rotina, sobre a sua produtividade, vai te ajudar muito também a dar uma previsão, aí um prazo de entrega melhor das suas atividades. E isso vai estar muito engajado ali com a sua comunicação ali, né? Você fala uma coisa, você consegue cumprir ela. Legal. Aí você fala assim, beleza, preciso me comunicar, preciso ter uma gestão do meu tempo ali, né? O que mais eu preciso? Puxa, você precisa trabalhar bem em equipe, manter um bom relacionamento com o colega, muito transparente, principalmente quando tem divisão de atividades e quando não é o gestor que divide as atividades. E quando for o gestor, pessoal, e você achar que esteja algo injusto, você pode falar com o gestor também. Você vai falar assim, pô, chefe, me ajuda aí, né? Eu tô fazendo 3 coisas, o fulano só faz uma. Por que que é diferente? Esse porquê precisa ser sempre embasado em fatos do seu lado e do lado do gestor também. Então o gestor precisa falar para você, ó, é porque essa única atividade dele, ela exige muita atenção, ela exige que seja feita muito minuciosamente. Então, uma atividade dele, ela é quase equivalente às suas 3 atividades. E aí você fala assim, ah, beleza, né? Eu consigo medir isso. Agora que você me explicou por que que ele só faz uma atividade, que na verdade é o mesmo tempo do que as minhas 3, eu consigo entender melhor. Então, essa transparência é algo essencial de verdade mesmo. Porque eu já vi muita briga de setor, se trabalha muita gente junto, aí um começa já a fazer fofoca do outro. Não era um clima saudável esse tipo de desconfiança, se o amiguinho fazia mais ou menos, se ganhava mais ou menos também. Então, muito importante ter transparência, menos no quesito salário. No quesito salário, eu não concordo que alguém precise saber meu salário e eu também não me importo de saber o salário de outra pessoa. Porque automaticamente, a hora que você sabe o salário da pessoa, você vai julgar se está adequado com o que ela faz ou não. E você pode ter uma impressão negativa. Você fala, pô, fulano ganha mais que eu e não faz nada? Olha só, ganho bem menos, faço coisa pra caramba. Então, para a sua saúde mental, evite saber o salário do colega também. Isso vai ser bom para você também. E ainda é sobre equipe, principalmente assim, em relacionamento com o gestor, uma coisa que eu adicionaria, assim, você precisa dar e receber feedback. E isso volta na transparência de novo. Eu já tive problema dos dois lados, tanto tive problema com o chefe, quanto eu tive problema com o funcionário. E é uma situação, pessoal, que não é legal para ninguém quando a comunicação entre os dois ali, ela não é eficaz, não está transparente. Ou então, você vai dar um feedback para o funcionário, ele pega e tá todo melindrado ali, fala, não, você fala assim, pô, você não pode colocar aqui uma análise aqui? Não, mas eu gosto assim, não, porque... Fala, não, coloca para ver, vamos tentar. Não, mas não sei o que. Ela falou, cara, vamos mudar a sua atividade? Ou então quando você senta do lado, fala, tá com dificuldade? Vou sentar do seu lado, vamos fazer junto para ver? E a pessoa fica... Então é assim, pessoal, se você está se sentindo coagido pelo seu chefe, eu acho que você precisa ser transparente. Fala assim, ó, você acha que eu não estou fazendo nada? Senta aqui do meu lado, a gente vai fazer tudo junto. E se você realmente não está sendo produtivo igual ele gostaria,
o que você pode fazer é pedir ajuda. Falar, ó chefe, você não está achando que eu estou sendo produtivo? E aí você me dá esse tipo de feedback? Eu também não estou sendo produtivo. Então, o que eu gostaria é que você sentasse aqui comigo e você vai me ajudar, me orientando onde eu preciso melhorar. A gente vai acompanhar esse ponto, eu vou te pedir feedback e você vai me dizer se eu estou melhorando ou não. E pessoal, isso é tão essencial e foi uma coisa que eu aprendi na prática, tendo chefe e tendo funcionários, a dar e a receber feedback. Porque feedback, pessoal, nem sempre você vai ouvir o que você quer. E aí, quando você for dar a devolutiva, que você for responder o feedback, você vai falar assim, ó, já falou tudo, chefe? Já falei, já falei. O que você vai precisar fazer? Ele vai falar assim, ah, você não chega no horário. Cara, que dia eu não cheguei no horário? Qual horário que eu cheguei que você disse que eu não fui no horário? Sempre você vai fazer isso baseado em fatos. Você vai dar devolutiva, você vai ouvir o feedback, mas você vai exigir e você vai fornecer fatos. Fatos são eventos que acontecem, pessoal. E você tendo essa transparência com o seu gestor, vai ficar muito claro. Por exemplo, eu estava com dificuldade e parecia que meu trabalho não andava mesmo, né? E aí estava gerando já aquele estresse entre eu e minha chefe, assim, né? Porque precisava do resultado, eu não conseguia entregar. E aí eu não lembro se foi ela ou se foi eu, falamos assim, vamos sentar junto e a gente se reúne todo dia e discute o que foi feito durante o dia. E foi a melhor coisa para nós dois, pessoal, porque depois que a gente começou a ter essa transparência de discutir as atividades durante o dia, o que precisava ser entregue, qual que era o andamento de cada coisa, ficou tão transparente que melhorou muito o nosso relacionamento. Então foi excelente para a gente. Então, essa questão aí do feedback baseado em fatos, tanto receber quanto dar feedback, pessoal, é uma coisa que você precisa praticar desde cedo, assim como os outros pontos também. Mas, pessoal, esses pontos que eu falei são pontos que destacam você na sua carreira, destacam você como profissional. Lembre-se que eu disse que eu ouvi de vários gestores e também por experiência própria, que as pessoas são contratadas pela capacidade técnica e demitidas pelo comportamento. E esse comportamento, às vezes, está numa falta adequada de feedback, numa falta de transparência, numa comunicação ineficaz. Você seguindo ou refletindo sobre isso que eu falei para você, com certeza você vai começar a pensar mais em trazer fatos em uma discussão do que simplesmente achismo. Tipo assim, ah, você fala grosso comigo. Não, não é assim não, pessoal. Você tem que falar assim, tal dia você falou comigo de uma forma injusta. E aí, pessoal, o que eu considero? Você criar uma nota para você, se você é gestor, você faz a nota do seu funcionário, e se você é subordinado, você faz a nota do seu gestor também. Aí você vai lá, você vai falar o fato, você vai descrever o evento, você vai colocar a data lá, pessoal. Aí na sua avaliação, você vai pegar esse caderninho, vai ouvir tudo, falar, ah, tá bom, chefe, vai concordar ou não, vai dar o seu ponto de vista, e vai falar assim, ó, eu tenho argumentos aqui baseados em fatos. E isso, pessoal, contra fatos não existem argumentos. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma e que você possa refletir um pouco mais sobre esse assunto, identificar os seus pontos fracos e começar a trabalhar neles para desenvolver, porque são os seus soft skills que vão alavancar a sua carreira. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.